Fala galera, e aí, 100%? Bom pessoal, a gente vai continuar nosso estudo da análise, né, de dados, de gráficos e tabelas. Essa parte 2 a gente vai estar vendo dois tipos de gráficos, gráficos de setores e a pirâmide etária. Queria deixar claro aqui para vocês que como essa semana nossa vai ser um pouco mais curta, a gente vai fazer uma mudança de cronograma que vale apenas para essa semana, hein pessoal? Hoje, quarta-feira, vou estar postando essa videoaula para vocês. Assistam, copiem os pontos importantes e, com qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar à disposição para auxiliar vocês. Amanhã, na quinta-feira, vou estar disponibilizando uma lista em formato PDF que vai tratar dos assuntos que estão contidos dentro da aula de hoje. E na sexta-feira vou estar disponibilizando a lista em formato digital, que é aquele questionário online onde vocês vão lá e respondem para mim. Não se preocupem porque a lista em formato digital ela vai estar disponível na sexta e vocês têm até segunda-feira para estar respondendo ela, ou seja, todo final de semana para estar estudando aí gráficos e tabelas, mais especificamente gráfico de setor e pirâmide etária. Fechou? Na outra semana, semana que vem, a gente continua cronograma normal. Segunda, videoaula. Terça, lista de exercícios. Quarta-feira, atendimento a vocês, para a gente estar resolvendo a lista, vocês estão tirando dúvidas. Quinta-feira, lista de exercício em formato digital. Sexta-feira, novamente, atendimento a vocês, para vocês estarem tirando dúvidas, estarem vindo atrás para entender melhor esse conteúdo. Fechou? E aí, vamos à ação, né, galera? Bom, pessoal, o primeiro tipo de gráfico que a gente vai estudar é o gráfico de setores. Em geral, sempre o gráfico de setores tem formato circular. Certo? Por que formato circular? Porque o gráfico de setores nos permite fazer uma análise da parte para o todo, ou seja, eu consigo ter uma noção de quanto ou do que aquela variável analisada representa em relação ao todo, a toda a população. Beleza? O gráfico de setores, como eu falei, ele sempre não, em geral, é representado no formato circular, por isso ele também pode ser chamado de gráfico de pizza. Beleza, galera? Lembrando que os gráficos, vamos para o nosso exemplo aqui, todos os gráficos e tabelas também têm alguns aspectos que são importantes e que vão auxiliar a gente na hora de estar interpretando esses gráficos. No gráfico de setor não seria diferente. A gente tem lá em cima, galera, o título. Esse gráfico foi tirado de um jornal Estado de Minas, certo? E ele traz para a gente um número de casos, né, casos confirmados por região de coronavírus. Outra coisa importante sobre o gráfico de setores é que, em geral, ele vai trazer os dados para a gente em porcentagem, certo? Já vou explicar por que da porcentagem, beleza? Mas vamos aqui aos aspectos desse gráfico. Primeiro aspecto, título, casos confirmados por região, entre parênteses, em porcentagem, para especificar um dado a mais sobre o gráfico. Esse é o título do nosso gráfico. Lembrando que ele se trata dos casos de coronavírus. Outra coisa importante dentro do gráfico de setores é a legenda, galera. A legenda do gráfico indica o que cada parte desse gráfico quer dizer para a gente. Nesse caso, eu tenho que cada parte do gráfico corresponde a uma região do nosso país, certo? Como, por exemplo, de laranja eu tenho a região Nordeste, azul a região Sudeste, verde a região Centro-Oeste e vermelho a região Sul. Beleza? E lá embaixo, uma das coisas mais importantes que todo gráfico tabela tem que ter, que é a sua fonte. A primeira coisa, a fonte do gráfico é o Estado de Minas, que é o nome do jornal da onde eu retirei esse gráfico. Ele tem outra fonte, que é o Ministério da Saúde, que é a fonte dos dados que estão no gráfico, certo? Outro aspecto importante que está junto da fonte é quando esse gráfico foi atualizado. Nesse caso, foi atualizado no dia 20/4, às 5 horas da tarde. Na aula passada eu já comentei com vocês que é sempre importante, principalmente nesse aspecto do coronavírus, que as mudanças são muito rápidas, ter a data de atualização do gráfico, para não passar uma informação errônea para vocês e para todos os telespectadores, as pessoas, os leitores dos jornais. Beleza? Então, como todo gráfico, título e fonte tem que ter, é importantíssimo ter. Se não tiver, você não tem como comprovar a veracidade dos dados apresentados ali. Um aspecto que outros gráficos podem ter, mas o gráfico de setor vai ser mais frequente analisar, é a sua legenda. Nesse caso, a gente tem as legendas embutidas em cada um dos setores ali do gráfico. Por exemplo, a cor azul, Sudeste, cor verde, região Centro-Oeste, cor vermelha, região Sul e cor laranja, região Nordeste, beleza? Pessoal, no começo da aula,
dessa parte específica sobre gráfico de setores, eu comentei em relação à porcentagem. Porque, em geral, os gráficos de setores vão vir com porcentagem, porque através dessa porcentagem eu consigo fazer o seguinte, olha aqui. Bom, pessoal, observe que a região sudeste tem 53,8% dos casos de coronavírus. Beleza? O que significa isso? Significa que a parte que está pintada de azul corresponde a 53,8% da circunferência. Por isso, o gráfico de setores é utilizado para analisar a parte em relação ao todo, certo? A região centro-oeste, que é a nossa região, 4% dos casos de coronavírus. Isso significa que a região que está pintada de verde corresponde a 4% da circunferência. Beleza? Bom, pessoal, não só no gráfico de setores, mas em todos os gráficos, é importante que você faça toda essa leitura. Entenda todos os aspectos que estão envolvidos dentro dos gráficos. Isso é muito, mas muito importante para você conseguir resolver uma questão com uma maior facilidade. Beleza? Bom, vimos o gráfico de setores, vamos passar para o nosso próximo gráfico, certo? Que é a pirâmide etária. Bom, pessoal, a pirâmide etária, eu já trago aqui para vocês logo de cara um pequeno exemplo, certo? A pirâmide etária vai indicar para a gente o índice certo de pessoas que estão em determinada circunstância. Ela vai trazer os dados em relação à etariedade, que seja a idade das pessoas. Sempre na parte de baixo eu vou ter as pessoas mais novas, para o topo da pirâmide as pessoas mais velhas, ok? Bom, esse gráfico que a gente tem aqui traz o seguinte: idosos são quase 1/3 da população da Itália. Eles são que é o nosso título, né? Eles são de 17,8 milhões, ou seja, 29,4% dos 60 milhões de habitantes. No Brasil, somam 28,7 milhões, que correspondem a 13,6% dos 211 milhões de habitantes do Brasil. Esta partezinha a gente chama de subtítulo, que traz para a gente uma informação a mais. Mais uma vez, a pirâmide etária traz os dados em relação à idade da população de um determinado país. Nesse caso, ele está comparando a Itália com o Brasil. Beleza? Bom, faixa etária. Observe que no centro da pirâmide eu tenho as idades, que começa de 0 a 4 e vai até acima de 100 anos. Do lado esquerdo eu tenho a população da Itália, do lado direito eu tenho a população do Brasil. E cada linha eu tenho em milhões de habitantes, que é o que a gente vai ver aqui agora, lá, ó. Quantidade de pessoas em milhões de habitantes, ok? Certo? Outro dado importante, pessoal, é que ali embaixo, na última linha, a gente tem o total. Do lado esquerdo, na Itália, a gente tem 60 milhões, do lado direito, a gente tem 111 milhões, que é o total da população da Itália e do Brasil. E logo abaixo, a gente tem o total das pessoas acima de 60 anos. Na Itália, corresponde a 17,8 milhões e no Brasil a 28,7 milhões dessa população total. E embaixo, galera, tem um dado muito importante, que é a fonte. A fonte, nesse caso, são a localidade estatística das Organizações das Nações Unidas, ok? Outro fator importante, esse gráfico traz uma informação a mais. Ele traz para a gente um gráfico de setores, que a gente viu agora de pouco. Esse gráfico de setores, ele é especificamente dos 17,8 milhões de habitantes acima de 60 anos da Itália. Observe a flechinha ali, pessoal. Na Itália, pessoas com mais de 60 anos representam 29,4% da população e 95,4% dos mortos por coronavírus. Certo? Mais uma vez, revisando os conceitos que tem nesse gráfico. Título, subtítulo. Título: idosos são quase mais de 1/3 da população da Itália. Subtítulo: eles são 17,8 milhões de habitantes, certo? Que respondem 29,4% dos 60 milhões de habitantes. Já no Brasil, somam 28,7 milhões, 13,6% dos 211 milhões de habitantes. Certo? Pessoal, a pirâmide etária, mais uma vez, vai trazer uma relação em analogia à idade. Do lado esquerdo, ou eu vou ter homens, do lado direito mulheres, ou do lado esquerdo vou ter um país, do lado direito vou ter outro, sempre fazendo uma análise com a faixa etária desses países, beleza? Olhando esse gráfico aqui, a gente consegue entender e observar qual é a quantidade de pessoas por idade em cada um dos países. A gente observa que, apesar do Brasil ter muito mais idosos, a nossa população é muito maior.
Isso significa que a gente vai ter uma quantidade menor, uma porcentagem menor de pessoas acima de 60 anos, que é diferente da Itália, que, como o título diz, representam quase um terço da sua população. Beleza, pessoal? Vamos aos exemplos, melhor, né? Vamos à revisão. Primeira revisão, gráfico de setores. Em geral, representado por uma circunferência, serve para fazer uma análise do todo para as partes ou das partes para o todo, certo? E sempre representado, em geral, representado por porcentagem, cada um dos seus setores. Já a pirâmide etária refere-se ou serve para a gente estar fazendo um comparativo em relação à idade da população de um determinado país, certo? Em determinada circunstância. No caso do exemplo passado, a gente viu em relação ao coronavírus, né? E agora, no próximo exemplo, a gente vai ver em relação à idade de homens e mulheres, como a população brasileira está envelhecendo e assim por diante. Fiquem atentos aí, pessoal. Primeiro exemplo em relação ao gráfico de setores. João recebe por mês um salário de R$350. Veja seus gastos no final. Pessoal, aqui vamos interpretar esse gráfico aqui, um gráfico de setores, certo? Uma circunferência. A gente tem 5 setores, né? 1, 2, 3, 4, 5 setores. E aqui do lado a gente tem a nossa legenda, que a gente acabou de ver para que serve ela. A gente tem que o número 1 significa água, certo? O consumo com água. O número 2, consumo com energia elétrica. O número 3, consumo com transporte. Número 4, consumo com aluguel. Desculpa, número 4, consumo com alimentação. Número 5, consumo com aluguel, beleza? Nessas condições, é correto afirmar que João gasta ao final do mês. E aí tem as alternativas. Vamos agora resolver esse exercício e ver com quanto que João gasta com cada um dos seus atributos ali, água, energia elétrica, transporte, alimentação e aluguel. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o João ganha R$350 por mês. Esse é o salário dele. Segunda coisa, pessoal, observe que o número 5 corresponde a 50% da minha circunferência. Isso significa que 50% do salário dele é destinado ao aluguel, certo? 25%, que é o número 4 ali, que é metade da metade aqui, né? 25% do salário dele. E esses três aqui correspondem, somados, né? Correspondem a 25% do salário dele. Então, a gente tem 50, 25, 75, mais 25, 100% do salário gasto com essas coisas. Beleza. Vamos ver quanto que ele gasta com o aluguel, que nada mais é do que pegar o salário dele e dividir por 2, já que na circunferência corresponde a 50%, ou seja, no nosso gráfico de setores corresponde a 50%. 350 dividido por 2 é 175. Beleza? Já temos quanto ele gasta por mês com aluguel, ele paga R$175 de aluguel. Vamos ver agora quanto ele gasta com alimentação, pessoal. Você concorda comigo que se metade aqui é 175, essa outra metade aqui também vai ser 175. Então, basta pegar esse total aqui e dividir por 2. Eu vou ter 175 dividido por 2. 175 dividido por 2 implica que ele gasta R$ 87,50 com a alimentação. Certo? Sobrou então R$ 87,50 para ele gastar com água, energia elétrica e transportes. Se a gente olhar para o nosso gráfico, a gente vai ver que estão divididos em partes iguais. Então basta pegar esses valores, fazer uma divisão por 3 e eu vou ter que ele gasta R$ 28,16. 16 é uma dízima periódica, né? Com água, energia elétrica e transporte. Então, agora que eu tenho os dados, né, tenho as informações que eu preciso, sei que ele gasta R$175 com aluguel, 87,5 com alimentação, R$28 com transporte, R$28 com energia elétrica e R$28 com água, eu posso determinar qual é a resposta correta. Ele gasta R$176 com aluguel? Não, né? Ele gasta R$175. Letra B, ele gasta R$18,50 com transporte? Não, né? Ele gasta R$28,16. Ele gasta R$56 com energia elétrica e água? Não, né? Porque ele gasta R$56 e uns quebrados aí, né? R$56,32, se não me engano. E a letra D, ele gasta R$87,50 com alimentação? Sim, né, pessoal? Lá, a gente fez a segunda conta que a gente fez, deu que o número 4, alimentação, R$87,50. E a letra E, R$28 com energia elétrica? Não, ele gasta um pouco a mais com energia elétrica, certo? Então, a nossa resposta correta é a letra D, beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Pessoal, exemplo 2 sobre pirâmide etária. Isso aqui é um exemplo clássico de análise puramente de gráficos. Assinale a alternativa correta.
Vamos olhar os gráficos. Primeiro gráfico indica uma pirâmide etária, certo? Do lado esquerdo nós temos os homens, do lado direito as mulheres, ao centro as idades, sempre da menor para a maior. E ele traz ali 1980, homens e mulheres. Esse gráfico indica a taxa de envelhecimento da população brasileira, certo? 1990, homens à esquerda, mulheres à direita, ao centro as idades, sempre da menor para a maior, para o topo da pirâmide. 2000, homens, mulheres. 2020, a mesma coisa, homens e mulheres, homens à esquerda, mulheres à direita e ao centro a nossa faixa etária. Pessoal, observe o seguinte. Primeira coisa que a gente pode ver é que no gráfico de 1980 a gente tem quase que uma pirâmide perfeita, certo? Na base da pirâmide a gente tem mais extenso o número de pessoas de 0 a 4 anos e conforme essa pirâmide a gente vai subindo a pirâmide, ou seja, a gente vai aumentando a idade, a pirâmide vai se afinando. Já em 1990 a gente observa que essa afinação começa a mudar, ou seja, a taxa de pessoas jovens começa a diminuir e a de pessoas idosas começa a aumentar. Em 2000, o mesmo processo. A taxa de pessoas jovens diminui, ou seja, a nossa pirâmide está começando a inverter. O número de pessoas jovens diminui e de pessoas de idade começa a aumentar. Em 2020, tem um asterisco ali, pessoal, porque seria uma projeção desse gráfico. A gente observa que a gente tem quase nenhuma pirâmide, né? Ele começa a ficar reto. Porém, a tendência que mostra para nós é que a população jovem começa a diminuir e a população idosa começa a aumentar. Ok? É a análise que a gente consegue fazer desses gráficos. E ele pergunta assim para a gente, assinale a alternativa correta. Letra A. A população brasileira está tornando-se cada vez mais jovem? Não, né, pessoal? A gente conseguiu observar que em 1980 a base da nossa pirâmide é bem maior do que em 2020. Certo? Letra B. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos? É uma possibilidade. A gente conseguiu verificar que a população brasileira começa a ter um envelhecimento ao decorrer dos anos. O número de idosos ultrapassará o de jovens até 2020? Não, né, pessoal? Observe que as bases das nossas pirâmides, elas têm uma quantidade maior de pessoas, né, de habitantes da população, do que o topo da nossa pirâmide. Letra D. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos? Pelo contrário, né, pessoal? A estrutura etária, ou seja, a estrutura dessa pirâmide, desse gráfico, ele tem variado bastante. No início, ele é um gráfico, uma pirâmide quase que perfeita. Já em 2020, ali, a projeção ele quase que deixa de ser uma pirâmide, certo? E a letra E. A população masculina predomina em relação à feminina? Não, né, pessoal? Observem, vamos olhar só para esse último gráfico aqui, ó. Olha aqui. A gente pode pegar ali a parte dos idosos, olha aqui. A população das mulheres, a população feminina é bem maior do que a população masculina. Nesse caso, o que a gente pode analisar? Que a única alternativa que pode ser correta é a letra B. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos, ou seja, a gente está começando a ter uma baixa quantidade, uma quantidade expressiva de pessoas com maior idade, ok? Bom, pessoal, recomendo que vocês assistam outras videoaulas de outros professores, leiam o livro didático que vocês têm, lá no livro tem uma explicação também sobre gráfico de setores e pirâmide etária. Procurem resolver o máximo de exercícios na internet possível sobre gráficos e tabelas, certo? Amanhã a gente já vai ter uma lista de exercícios, vão ser poucos exercícios, no máximo 6 ou 7 exercícios em relação a esses conteúdos. Respondam, beleza? Peço também que vocês se dediquem ao máximo, me procurem sempre que precisarem de algum auxílio em relação à análise desses gráficos e tabelas. Fechou, galera? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e fui!